E hoje eu quero falar de ter uma vida no Espírito. Bora lá! Graças a paz, queridos, bem-vindos ao Devocional Pregai. Nós estamos lendo o livro de Romanos e hoje é dia de lermos os capítulos 8 e 9 da Palavra do Senhor. Amém? Nós poderíamos usar aqui Romanos capítulo 8, versículo 28, por exemplo, tão conhecido, né? Que fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Ou falarmos de alguns versículos à frente, que vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. Mas para viver e entender tudo isso, nós precisamos ter uma vida no Espírito. E como que é isso, pastor Everton? Eu quero compartilhar algumas informações aqui que vão ser fundamentais para que assim você possa ter uma vida no Espírito. Amém? Quero compartilhar aqui com vocês Romanos no seu capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 4. A palavra do Senhor diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por conta da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Amém? As coisas que o apóstolo Paulo está se referindo aqui são textos que ele vai utilizar nos capítulos que antecedem o capítulo 8. Porque ele vai começar dizendo que a lei era boa, mas ela não poderia trazer salvação. Por quê? Porque a lei revelava a natureza pecaminosa humana dele, as falhas dele, os erros dele. Então não é que a lei era ruim pelo fato dela não poder salvar, é que a lei revelava as fragilidades humanas de Paulo, os erros que Paulo cometia. Então a lei deixava exposto os pecados da humanidade. Paulo ele se coloca nessa posição dizendo que a lei é boa, mas ele era tão pecador que a lei acabava expondo os pecados, os erros dele. E por conta de sua natureza humana, ele jamais poderia ser salvo pela lei. Mas aí entra a graça de Cristo Jesus, e isso sim traz vida. Ou seja, a lei do Espírito, por conta do ato de Jesus na cruz no Calvário, e nós agora, por reconhecermos Cristo como nosso único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador, recebemos o Espírito Santo. Então, essa lei do Espírito, essa sim nos traz vida. Por quê? Porque foi o ato de Jesus que nos permitiu ter sim o Espírito Santo, ser salvo por intermédio de Jesus Cristo. Agora dá uma olhadinha, a continuidade. No versículo 5 e 6, o texto diz o seguinte: Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Olha só, as pessoas dizem assim: o Espírito Santo de Deus, ou Deus falou em meu coração. Deus não fala no coração de ninguém, isso está errado. Te ensinaram errado. Você aprendeu errado todo esse tempo. O Espírito Santo de Deus, o Senhor, ele fala na nossa mente. Ele fala aqui na nossa mente. A gente entende o que ele está falando na nossa mente, não no coração. É o texto bíblico que diz isso. E quando nós entendemos isso,
nós passamos a exercer aquilo a qual o Espírito Santo de Deus deseja que nós venhamos exercer. Você entende? Imagina você tentando atravessar uma rua, um monte de carro passando para lá e para cá, passando para lá e para cá. E daí o Senhor vem falar com você assim, ó, não passe agora. Ele não falou no seu coração, ele falou na sua mente. Aí você teve a inteligência de dizer, eu não vou passar, porque senão posso ser atropelado. Mas aí quando para os carros de passar, aí vem a voz e diz, agora vai, tá tranquilo. E você atravessa com tranquilidade. Ele não falou o coração, ele falou a mente. Você entende como o Espírito Santo de Deus ele age na nossa mente, ele fala na nossa mente. A gente entende, não é no coração. E isso é um erro que as pessoas cometem. E continuando o texto, versículo 7 e 8 de Romanos capítulo 8 diz, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Olha só, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Essa é a consequência de não compreender que quem fala em nossa mente é o Senhor. Que Ele fala conosco na nossa mente e a gente entende que é o Senhor falando conosco. Porque quando nós entendemos, nós podemos sim cumprir os desejos do Senhor em nossas vidas. Aí continuando, do versículo 9 ao versículo 11 diz, vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Quando reconhecemos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, ali recebemos o primeiro batismo cristão, o batismo no Espírito Santo. Ele passa a habitar em nós. Olha só, hoje o Espírito Santo habita no pastor Everton. Hoje o Espírito Santo habita em você. E por isso nós recebemos sim essa salvação por intermédio de Cristo Jesus. Este ato de Jesus na cruz do Calvário nos permitiu sermos salvos, ganharmos vida eterna na glória de Deus Pai. E isso é maravilhoso. E continuando aqui, do versículo 12 até o versículo 17, diz assim, portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os tornem de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. O que isso quer dizer? Olha só. Jesus é o primogênito de Deus. Amém? Se Jesus é o primogênito, ele é o primeiro, tem os outros filhos. Então entenda, se Jesus é o Filho de Deus e ele é herdeiro da glória de Deus Pai, e nós somos adotados e co-herdeiro com Jesus na glória de Deus Pai, nós temos o Senhor Jesus também como nosso irmão, Filho de Deus, o nosso Senhor. O Senhor Jesus, Ele é o nosso Senhor. O Senhor Deus, Ele é o nosso Senhor. E também temos o maravilhoso Espírito Santo de Deus
que habita em nós. Por conta de tudo isso é que nós podemos adentrar a glória de Deus Pai. Vai chegar um dia que aquele corpo que é mortal, ele se revestirá de imortalidade, aquilo que é corruptível, se revestirá de incorruptibilidade. E por conta de estarmos com o corpo glorificado, essa glória maravilhosa, estamos falando aqui de uma glória futura, para falar de Romanos, seu capítulo 8, e assim entender de fato que é ter uma vida no Espírito. Aí sim, nós vamos poder morar na glória de Deus Pai. Amém? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus.